Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para, conforme o prometido, começar a maratona da arquitetura do planejamento sucessório. A gente vai começar com um texto de holding, que é meu e do professor Fernando Grefe, e eu vou apresentar para vocês qual é a minha leitura sobre esse texto, qual é a construção, e assim a gente vai fazendo nos outros, tá? Tudo isso está no livro do Arquitetura do Planejamento Sucessório, que é esse aqui, e a gente vai começar, gente, na página 675, ó. Eu coloquei aí para nós o índice para vocês saberem mais ou menos como é que a gente estruturou o artigo. Então, como que a gente pensou de fazer esse artigo? Como é que a gente construiu ele? Primeiro, a gente tem uma breve introdução de como que funciona a holding, de como é que ela, enfim, por que ela importa para o planejamento sucessório. E aí, um item número 2 sobre o próprio planejamento, né? A gente sabe que todas essas questões que a gente está vivendo nos dias de hoje da pandemia trouxe para a gente uma preocupação que não era tão presente. Por óbvio que muitas pessoas tinham essa preocupação e por óbvio que muitas pessoas já estavam atentas a essa possibilidade, então, de planejar a sua sucessão através da holding. Aliás, a professora Daniele Chaves Teixeira sempre diz que a gente tem uma confusão aí entre holding e planejamento sucessório. As pessoas que não sabem muito bem sobre planejamento acham que para planejar a sucessão tem que montar uma holding e não são sinônimas, né? Então, a primeira coisa é saber que não são sinônimas. Depois disso, num item número 3, a gente explicou quais são as vantagens de constituir, então, uma holding familiar, ou quais são algumas das vantagens que podem levar as pessoas a construir uma holding familiar. E aí, o item 4, ele serve para trabalhar as espécies de holding familiar, porque não existem somente um tipo de holding. Aliás, não sei se vocês sabem, mas holding é um nome que a gente importou do inglês, que é de segurar, reunir, né? E não é um tipo jurídico, então a gente tem que definir qual é a forma jurídica que a gente vai dar para ela, e aí então qual é o tipo societário que ela vai ter, e isso eu e o Fernando tratamos no item 5, então qual é a forma jurídica, mas não somente a forma jurídica, nós temos que optar por qual tipo de holding que nós vamos construir. E aí, pelo menos, existem 3 tipos que a gente pode optar. Isso está no nosso item 4. No item 6, a gente explica como é que se constitui, então, de fato, a holding a partir do tipo societário, né? Esse momento de constituição. Já o item 7, a gente vai trabalhar com a subscrição das cotas ou ações e a integralização do capital social. E tomamos, por exemplo, 2 modelos de modelos societários possíveis, né? A gente tomou as mais comuns, que são a limitada e a sociedade anônima de tipo fechado. Depois, no item 8, gente, a gente tem um pouquinho sobre a transferência das participações societárias aos sucessores conforme o seu momento. Então, para aquelas pessoas que já querem fazer a transmissão e a transferência, a gente conversou um pouco sobre isso. Isso era um pedido muito grande das pessoas que a gente tivesse algo que falasse sobre essa transmissão, então, para a segunda geração, né? No item 9, a gente tem os mecanismos que são auxiliares à gestão, porque uma holding sozinha, ela não é vantajosa ou desvantajosa, mas existem alguns mecanismos que ajudam na operacionalização da holding. Aí a gente colocou lá alguns mecanismos que a gente conhece, já experimentou na nossa prática jurídica, né? E dividiu esse item 9 em 3 pontos, né? Mecanismos que são auxiliares de gestão e solução de conflitos, o processo decisório ali e os aspectos tributários da operação da holding, para a gente falar um pouco sobre isso. É importante deixar claro que nem eu, nem o Fernando somos formados e forjados na área tributária. Então, é preciso ter em mente que não fizemos essa parte sozinhos, nós contamos com pessoas que nos auxiliaram. No Arquitetura do Planejamento Sucessório, tomo 1, tem um texto meu e do professor Walter Tremartin, que o Walter, ele é tributarista e nós olhamos para esse aspecto tributário mais especificamente. Então, quem quiser ver a situação da holding lá
com relação a vantagens e desvantagens no aspecto tributário, a gente vai ter isso no tomo 1 da arquitetura e não no 2, tá? O 2 tem uma pincelada sobre esse assunto. Depois disso, a gente vai ter o número 10, que é a circulação das cotas e ações pelos sucessores, então, atos intervivos e atos mortis causa, né? Como é que a gente faz para planejar isso? No 11, a extinção da participação societária, como é que a gente extingue a participação societária? E a gente pode ter mortis causa ou por atos intervivos, né? A gente tem lá possibilidades de previsão. E por último, 12, né, a utilização equivocada da holding, para que a holding não serve. Aí a gente conclui e faz reflexões. Então vamos começar com o texto, depois que eu já apresentei um pouco da estrutura para vocês. É preciso que a gente saiba, gente, que holding está na moda, certo? Por que holding está na moda? Eu não sei, porque nós tivemos então uma longa trajetória de mecanismos muito estatizantes de transmissão de patrimônio. Então, pensa, se eu hoje faleço com bens em meu nome, o Estado toma para si a tarefa de inventariar os meus bens e o princípio da Cesine que a gente pensa que é automático, que tem a transmissão da posse e propriedade, não é bem assim, né? A gente precisa de um procedimento que vai amealhar os bens e esse procedimento que amealha os bens e que depois divide os bens, ele vem acompanhado da tributação, vem acompanhado de um procedimento judicial ou extrajudicial para realização, e o titular só toma efetiva posição com relação a esses bens. Então, o titular desse direito proprietário e dessa posse só chega a esses bens juridicamente livre no final, né? Quando a gente já tem a extração dos formais de partilha ali ou da escritura pública de inventário extrajudicial. Essa demora na estatização, e estou falando de poder judiciário, estou falando de Estado enquanto delegação para os tabelionatos de notas, ela pode ser demorada e pode ser um pouco complexa. Então, as pessoas migraram para outros mecanismos antecipatórios das decisões que teriam que tomar no pós-mortem, ou não elas, né, mas seus sucessores, por óbvio. Então, as pessoas migraram para um planejamento dessas possibilidades. E aí encontrou-se na holding uma estratégia muito interessante de fazer isso, porque o que faz a holding? A holding mistura as questões que são questões de família com as questões que são da empresa. Isso às vezes é fácil e é legal, mas às vezes isso é muito complexo, porque quando a gente estrutura uma holding, o direito de família e o direito sucessório, eles só vão atuar como limites da autonomia privada no abuso. Então, eu praticamente delego essas transmissões e trocas e funções ao direito empresarial. Isso tem uma grande vantagem, que é um pouco escapar dessas normas de ordem pública tão ingerentes no patrimônio da família e tem a vantagem de poder fazer circular com mais rapidez e volatilidade, vamos dizer assim. Mas fiquemos de olho, porque ainda as regras sucessórias e as regras de direito de família são sim de ordem pública e vão atuar no abuso. Então, uma holding não pode ser tendente a fraudar ameação, uma holding não pode ser tendente a fraudar legítima, uma holding não pode ser tendente à violação de normas de direito de família e sucessões. Porque se esse for o objetivo, ou ainda que não seja um objetivo, mas que a holding trouxer por consequência, a gente está diante de uma circunstância grave de violação a direitos que geralmente são fundamentais ou que são patrimoniais disponíveis, mas que vão ser tutelados pelo Estado. E aí a tutela vem pelo direito de família e das sucessões, e não no direito empresarial. E aí deixa de atender a lógica empresarial e passa a atender a lógica da família. Dito isso, gente, o que a gente precisa saber, né? O que caracteriza, enfim, uma holding? Aí eu peguei um trechinho lá da nossa obra para trabalhar com vocês. Vou aumentar um pouquinho aqui. Opa! Cadê onde é que eu estava? Estou aqui na holding. Beleza, olha lá. Deixa eu baixar só um pouquinho aqui.
Atualmente, uma das principais ferramentas utilizadas para essa implementação é a constituição da holding. Trata-se, em resumo, da formação de uma sociedade para a qual são transferidos bens de determinadas pessoas, mediante integralização de capital social, que, em contrapartida, se tornam titulares de cotas ou ações desta sociedade. Posteriormente, através de um ato inter vivos ou por força do falecimento do titular dessas participações, as respectivas cotas ou ações são transmitidas aos herdeiros. Então, vocês percebem que aqui tem dois atos. O primeiro deles, gente, ele está vinculado à transmissão dos bens à sociedade. Então, a integralização é o ato pelo qual saem os bens da esfera de titularidade das pessoas físicas e ingressam os bens na titularidade das pessoas jurídicas. E aí nós passamos a ter, por exemplo, 3 pessoas, né? O patriarca, a matriarca, fingindo aí que são essas as famílias tradicionais, vamos dizer assim, mas a díade que forma os originários, vamos dizer assim, da primeira geração, e podem ser homem, homem, mulher e mulher, isso está devidamente autorizado pela legislação brasileira. E depois eu tenho uma terceira pessoa, que é a pessoa jurídica. Então, quando eu transmito os bens das pessoas físicas para as jurídicas, eu tenho que ter em mente que eu estou praticando ato de alienação patrimonial. Simone, o que é ato de alienação patrimonial? É ato de desfazimento dos próprios bens. Os atos de alienação, eles podem ser gratuitos ou onerosos e podem ter intencionalidades de outras constituições. Então, vamos pensar num ato gratuito. Quando eu dou determinado bem a alguém, eu estou alienando um bem com a finalidade graciosa. Então, eu graciosamente entreguei a alguém. Um ato oneroso, compra e venda. Eu entrego a alguém um bem e troco por dinheiro. Então, esse ato de alienação é um ato efetivamente remunerado. Quando eu me desfaço do meu patrimônio e integralizo o capital social, eu pratico o ato de alienação. E esse ato de alienação, como todos eles, gente, ele é um ato irrevogável. Então, ele precisa ser pensado. Quando eu resolvo transferir X% do meu patrimônio para uma outra pessoa, e é uma pessoa jurídica, eu preciso ter muita atenção, porque não vai voltar para mim esse patrimônio. Além disso, antes eu me submetia às regras tributárias e de enquadramento das pessoas físicas. Agora, quando eu constituo uma terceira pessoa, eu me submeto às regras tributárias e de enquadramento das pessoas jurídicas. Isso muda. Continuando então, como resultado, em vez de os herdeiros receberem uma fração de diversos bens, recebem cotas ou ações de uma sociedade com personalidade jurídica própria, que por sua vez é titular desses bens. Então, o ato de alienação aconteceu e esta sociedade é quem detém os bens, é que é a dona dos bens, é que é a titular do direito de propriedade. Quanto às vantagens, são diversas as vantagens dessa estratégia, que se bem arquitetada, e é bem importante isso que a gente colocou aí, porque às vezes eu posso trazer só prejuízo, pode trazer, indo desde mera organização do patrimônio, até redução lícita de custos habituais, especialmente os tributos, né? Então, assim, especificamente, o que a gente faz quando constitui uma holding? A gente delega para o direito empresarial as regras sucessórias possíveis. Porque quando eu tenho uma holding, se eu, os dois originários, ainda tiver titularidade de cotas sociais, ainda for o dono, eu ainda assim estarei sujeito ao procedimento de inventário. Eu ainda assim tenho bens, eu ainda assim vou precisar ter aí uma circunstância de substituição lá. Entretanto, como eu estou dentro de uma pessoa jurídica, estou dentro de um manto organizado nas regras do direito empresarial, posso me fazer valer de cláusulas e instrumentos para que dentro do direito empresarial a gente organize essa passagem para os herdeiros, certo? É isso que a holding
Faz. Questões importantes do direito sucessório a serem atendidas. Não se pode fraudar a legítima. Isso é muito importante, porque a legítima ainda pertence, é uma reserva dos herdeiros necessários, então continua valendo aí a necessidade de respeito à legítima. E do direito de família, nós temos uma também impossibilidade de fraude à meação. E aí aqui, gente, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente com pessoas que vivem em união estável. Porque se eu vivo em união estável e eu constituo essa pessoa jurídica, eu estou constituindo uma sociedade na constância da união estável. E se eu constituo sociedade na constância da união estável, o meu companheiro, se eu não tiver pacto dispondo o regime de bens em forma diversa, é considerado meio nessas circunstâncias sociais. Então, muito cuidado, certo? Dito isso, gente, o que a gente precisa mais prestar atenção? Onde mais que a gente pode dar sequência aqui nesse nosso estudo do artigo? Vamos lá. A holding familiar pode, então, ser decisiva não só para facilitar a transmissão do patrimônio, especificamente em função da concentração de bens. Então, vamos pensar aqui. Vamos imaginar que eu pertenço aí a uma família de mais ou menos uns 60, 70 anos e eu tenho 5 bens. Vamos supor que sejam bens imóveis. Vocês vão dizer, Simone, a pessoa é rica. Ou não, a pessoa é pobre, porque nós conhecemos pessoas que têm 200, 500, 1 milhão de apartamentos, por exemplo. Então, vamos pensar que eu tenho 5 apartamentos. Quando eu tenho 5 apartamentos na titularidade da pessoa física, um inventário vai contemplar 5 bens diferentes. Então, eu faço lá a minha petição ou faço meu requerimento administrativo de inventário extrajudicial e levo as matrículas desses 5 apartamentos para dentro do inventário. Isso é bom ou ruim? Não, isso é legal e é assim que funciona no sistema jurídico. Quando estes 5 apartamentos foram transmitidos à pessoa jurídica, eu não mais tenho 5 apartamentos em titularidade da Simone que faleceu. A Simone tem cotas sociais ou ações equivalentes lá na SA referentes à sociedade. E quem é dona dos 5 apartamentos é a sociedade. Então, mesmo que tenha cotas em nome da Simone ou que tenha ações em nome da Simone, quando eu faço a ultimação do inventário ou quando eu faço o inventário extrajudicial ou quando tem somente bens móveis, que é o caso das cotas e ações, e aí eu vou ter lá uma transmissão via contrato social, por exemplo, eu não tenho mais a complexidade dos 5 bens. O que eu tenho é uma participação societária. E esta participação societária, ela torna este procedimento menos complexo. E aí vocês vão dizer, mas essa coisa de holding é para gente rica. A professora Daniele Chaves Teixeira, ela costuma dizer uma coisa que eu gosto muito, né? Que é a nossa musa do planejamento sucessório. A professora Daniele diz assim, olha, gente rica não precisa estar fiscalizando o seu patrimônio assim de um jeito muito forte. Mas quanto menos a gente tem, mais planejado a gente precisa ser para que a gente não perca aquilo que a gente conseguiu construir ao longo da vida. Então, existe um certo fetiche de que planejamento sucessório é para pessoas ricas. E também existe um certo fetiche de que holding é para pessoas ricas. Isso não é verdade, gente. Agora, uma coisa é fato. Quando a gente implementa uma holding, é fato que de início eu aumento os meus custos de investimento para solucionar um problema que eu teria no momento da sucessão. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Ai, Simone, como assim precisa estar muito atento a isso?
Algumas pessoas acham que fazer holding é economizar. E fazer holding não é economizar, gente. Fazer holding é investir na solução de futuros problemas que podem vir a acontecer no momento do óbito e, se bem planejada, pode chegar a alguma economia. Porque se é fato que a gente tem projetos legislativos que tendem a aumentar o imposto de transmissão mortes-causa, também é fato que nós temos aí tendências de aumentar tributação em holding. Para isso, eu quero mostrar para vocês uma reportagem que é agora de setembro do ano passado. Vamos lá. Tá pequenininho, já vou aumentar, tá? Deixa eu ver se eu consigo aumentar para nós, minha gente. Aqui, ó. O que eu quero que vocês... a gente está aqui com um artigo que foi escrito pela Márcia Sete e José Henrique Longo, e a gente está trabalhando com a ideia da CBS, que é o imposto que viria a substituir os 3,65 aqui de PIS e COFINS, certo? Então, hoje, por exemplo, ó, dê uma olhadinha o que está aqui, bem no centro da imagem, né? A CBS, em substituição aos atuais 3,5% de PIS e COFINS, provocará um incremento atual da tributação total, que é de 15,53 para 22,88. Já há discussão nos meios acadêmicos se o valor de aluguel deveria ser tributado pela CBS em razão de não se enquadrar no conceito de receita bruta, mas não entraremos nesse tema aqui, que é o que os autores estão falando. Então, se é fato que nós temos lá uma tendência de aumentar o imposto de transmissão mortes-causa, também é fato que nós temos projetos legislativos para aumentar a tributação nas holdings. Então, a gente precisa ficar muito atento sobre esse assunto. Dito isso, gente, a gente vai dar uma olhada lá nas espécies de holding familiar. Eu posso identificar para nós, e o texto traz para a gente, pelo menos 3 espécies de holding familiar. Primeiro, a gente pode identificar a chamada holding pura. Que holding é essa, gente? É uma sociedade que tem por objetivo participar somente de outras sociedades. Então, é uma sociedade que geralmente é a controladora, né? E ela é constituída somente para ser titular de cotas ou ações de outras sociedades, certo? Essa holding chamada pura pode ser também uma holding controladora, quando eu tenho eventual sociedade operacional. O que é chamado sociedade operacional? Qualquer sociedade que tenha operação. Então, uma indústria metalmecânica, uma fábrica metalúrgica, uma empresa que opere, sim? Então, eu posso ter uma entidade operacional e nessa entidade operacional, se eu tiver uma holding no controle das cotas ou ações, ela vai ser chamada holding de controle, tá bem? Se a participação societária não prevê o controle, ela vai ser uma simples holding de participação, tá bem? Então, a holding pura, ela é criada simplesmente para ter participação societária nas cotas ou ações, ok? Pode ser de controle, quando, por óbvio, tem o controle, e aí pode ter o controle, inclusive, de uma operacional, ou simples participação quando não tem controle. Fechado? Essa modalidade de holding, gente, que é a holding de controle ou de participação, que é a chamada holding pura, ela é muito utilizada pelas famílias empresárias. E aí a gente tem que ter na nossa cabeça uma grande distinção. Uma coisa é eu ser uma família e eu querer ter uma holding para organizar o meu patrimônio. Outra coisa é nós já termos empresas e aí a gente constitui uma holding. Esse segundo caso são as chamadas famílias empresárias. As famílias já empresárias
costumam utilizar estas holdings de participação ou holdings de controle para organizar as participações sociais nas outras empresas as quais elas constituem. Então, vamos imaginar aqui, nós aqui em casa, vamos fazer de conta, nós temos lá uma empresa de dobra, de placas metálicas, nós temos uma indústria metal-mecânica e nós temos uma indústria de solda, tá bem? São 3 empresas, sociedades empresárias operacionais que fazem coisas diferentes, ok? Nós somos considerados uma família empresária, porque uma família empresária é uma família que já pratica operação empresarial, ok? E nós decidimos constituir uma holding entre nós para que esta holding tenha a participação societária em cada uma dessas empresas. Então, eu constituo a holding aqui uma 4ª pessoa jurídica e essa 4ª pessoa jurídica pode controlar cada uma delas ou essas podem participar dessa aqui, tá bem? A receita, o lucro, a receita dessa entidade, dessa holding, então, ela advém das operações, certo? É um guarda-chuva que se coloca em cima das operações. De outro lado, existe a holding chamada holding patrimonial. Que holding é essa patrimonial? É uma instituição, é uma sociedade criada com o objetivo de administração patrimonial. Veja, ela não é constituída para participar de outras empresas que as famílias já têm, ou que essa família já tem. Essa modalidade de holding patrimonial, ela geralmente é criada para famílias que têm bens pulverizados, mas que não são empresários. Então, as famílias não são empresárias a prioristicamente. Essas famílias são famílias que têm patrimônio pulverizado e constituem a holding para administrar este patrimônio. Então, são as chamadas holdings patrimoniais ou holdings de patrimônio. Enquanto as primeiras modalidades apresentadas, a holding pura, a receita advém das operações e o planejamento patrimonial e sucessório das famílias empresárias, ele acontece com o objetivo de reduzir a complexidade administrativa dessas entidades e de já facilitar o processo de sucessão aqui via instrumentos do direito empresarial. Aqui, gente, a gente reduz a complexidade das titularidades imobiliárias. Então, vamos supor, eu tenho lá 5, 6, 7, 15, 50 apartamentos. E eu com ele tenho alguns alugados, outros eu empresto para parentes, outros eu recebo e fico esperando para vender. E a receita dessa holding patrimonial, ela vem da administração desses imóveis. Então, ela vem dos locativos, ela vem da compra e venda imobiliária. É uma holding diferente, vocês percebem? Nós temos objetivos diferentes. E como é que funciona? Por que se faz planejamento patrimonial e sucessório com essa segunda modalidade? Quando a gente tem um objetivo muito claro de reduzir a complexidade de titularidade dos bens e de, por exemplo, transmitir todos os bens num único ato, né? Porque como quem é dono de todo o patrimônio, de todo esse pulverizado que está aqui embaixo é a pessoa jurídica, se eu tiver uma cota social dessa pessoa jurídica e eu transmito a cota social, essa pessoa física, Simone, já recebe o pedacinho dessa instituição, tá certo? E ainda existe a chamada holding mista, que tem por objetivo as duas coisas, né? Ela pratica essa operação de administração imobiliária, por exemplo, que é a mais comum, então ela tem um operacional ali, mas ela foi constituída com a finalidade de participação nas outras empresas ou de controle das outras. Então, eu tenho uma holding mista, porque ela mistura a pura com a holding patrimonial tradicional. Em termos, então, de um resumo que a gente possa fazer para gerar um feedback interessante aqui, quem tiver interesse vai lá procurar o artigo e ter acesso a esse texto. O que a gente tem, então? Primeiro, a gente tem um desfazimento de um certo preconceito que a gente tem com a holding, que a holding não é somente para pessoas que tenham muito patrimônio,
Essa é a coisa um. O segundo preconceito é, que na verdade é um ponto até duvidoso, eu sempre vou economizar com holding. Não, não é verdade. Você precisa fazer uma planilha de Excel para saber se vai economizar com holding ou não. Talvez você tenha mais gastos com holding do que com inventário tradicional. E aí você precisa saber se é isso mesmo que você quer. Porque quem quer economizar, talvez a holding não seja o melhor instituto, talvez a holding seja uma antecipação de gastos, principalmente em função de que nós já temos aí uma tendência de aumento na tributação das questões da holding. O terceiro ponto é a diferença entre os tipos familiares, né? Nós temos famílias que já são empresárias e as famílias que já são empresárias já estão habituadas com essa rotina empresarial e para elas é muito mais fácil se adequar à perspectiva da holding. Então, famílias empresárias que montam holdings, elas têm uma tendência de uma maior organização, porque elas já estão acostumadas com isso, elas já têm os custos de contabilidade, CSA de livros sociais, de organização empresarial. Então, já há estrutura para organização empresarial e essa tarefa fica menos complexa, porque eu já tenho isso devidamente estruturado, independente da operação que eu faço, eu já estou acostumado com a demanda empresarial. E as famílias que não são empresárias, mas que têm patrimônio e que gostariam de organizar o seu patrimônio a partir de uma holding patrimonial. Então, são tipos diferentes de holding, tá bem? A grande vantagem que a gente pode identificar na constituição de uma sociedade empresária para que tenha o contexto da holding, e o nome holding é muito mais contextual do que jurídico, é uma certa redução da complexidade aí da administração patrimonial de vários bens singulares ou de várias entidades operacionais ou de uma operação que tem muito risco e eu preciso de uma outra estrutura organizacional para que a gente, enquanto família, não entre em litígio, né? Então, isso é bastante importante, porque famílias empresárias têm dois desafios, o desafio da empresa e o desafio da família. Reduzo o grau de beligerância numa eventual sucessão, porque o estatuto social, o contrato social, enfim, vai ser contrato, né? O ato constitutivo, ele já tem ali as regras que vão reger o porvir, então não dá para dizer que ninguém vai ser pego de surpresa, porque as regras já estão postas, então não tem aquilo, minha mãe deixou para mim num testamento cerrado determinada coisa, não. A regra já está posta e já está na mesa e obedece a ditames de direito empresarial, sendo que o direito de família das sucessões são limites muito significativos. E aí tem uma advertência, que é uma advertência bem importante, gente, que holding não é tarefa para uma pessoa só. Então, quem quer implementar holding precisa ter em mente de ter uma equipe de pessoas com conhecimentos específicos diversos. Então posso pegar um contrato de holding e copiar ele e tá tudo certo. Não, não dá, gente. Infelizmente não dá. Então, assim, aconselho-se que a gente tenha um profissional da área de família e sucessões, aconselho-se que a gente tenha um profissional da área tributária e, no mínimo, um profissional da área empresarial, certo? Isso sem falar nos conhecimentos mais técnicos de contabilidade. Então, não é uma tarefa para uma pessoa só. Se a gente está em dúvida se deve fazer ou não, lembre-se, sempre são possíveis parcerias e as parcerias são o que leva a gente para frente, né? Muita gente aí, meus colegas da área de empresarial, às vezes tem algumas intempéries aí porque o juiz da área de família simplesmente bloqueou toda a operação de uma indústria química por conta de uma ameação. E estava tudo na holding, estava tudo bloqueado, estava tudo com cláusula de incomunicabilidade e inalienabilidade. O que esqueceu? Dos frutos. E os frutos comunicam. E como os frutos comunicam, bloqueou-se. Então, por que a gente está falando isso nesse lugar, que é um lugar muito precioso das interfaces entre família e sucessões e direito empresarial? Porque não é uma tarefa para uma pessoa só. Então, não pensem que eu, quando vou constituir, quando vou indicar para alguém, vou fazer sozinha. Tem lá vários amigos queridos que fazem isso com muito mais qualidade do que eu. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado dessa estratégia aí
e a gente fazer a leitura do texto em conjunto. Até mais!